Olha só, pessoal, essa notícia aqui que eu achei bastante assustadora. Uma pesquisa que foi realizada com pessoas jovens, adultos jovens aqui na faixa de 24 anos e também adolescentes que estão saindo dessa fase de vida, essa faixa etária aí, pessoas entre 18 e 24 anos, e o aumento de problemas de saúde, obesidade, ansiedade, diabetes foi uma coisa surpreendente e eu achei isso aqui bastante preocupante, um sintoma, na verdade, dos tempos que nós temos vivido, da nossa sociedade atual e da juventude, como nós a temos visto aí. É um sintoma dos males que afligem essa juventude, e esse aqui, na verdade, é apenas um reflexo de outras coisas mais profundas que estão acontecendo, problemas que estão se abatendo sobre os jovens brasileiros e, no âmbito geral, os jovens do Ocidente, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesses números, uma olhada nessa notícia e tentar entender por que esse tipo de coisa está acontecendo e por que temos tido uma prevalência de uma situação dessa, deterioração da saúde física e mental da nossa juventude, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, ajude este canal a crescer e se você quiser colaborar financeiramente com este meu modesto trabalho, você pode clicar no botão valeu demais aí, com valores esporádicos, não vai te custar nada, vai me ajudar bastante. E se você acha interessante a ideia de colocar um QR Code de Pix aqui na tela para você colaborar, deixe nos comentários que eu estou analisando essa possibilidade aí, certo? Mas então, a pesquisa aqui ouviu 9.000 pessoas em todas as regiões do Brasil, consideradas aqui como adultos, né? Pessoas entre 18 e 24 anos, jovens adultos, podemos dizer assim, pessoas que estão começando agora a sua vida, entrando no mercado de trabalho, a maior parte dessas pessoas, né? Muitos ainda em idade de faculdade e tudo mais. Então, foram analisados números a respeito da saúde, da evolução da saúde dessas pessoas ao longo dos anos, né? E o principal número aqui assustador nesse caso foi o da própria obesidade. Conforme eles trazem aqui, a obesidade é classificada como você tendo um índice de massa corpórea, o tal do IMC, índice de massa corporal, igual ou maior do que 30, né? Nessa proporção aqui entre quilos e centímetros de altura. Não sei se centímetros quadrados está certo aqui, mas enfim, né? Então esse valor de 30 aqui no IMC já configura um quadro de obesidade. Então, lá em 2029, ano passado, 9% da população tinha um IMC superior a 30, então eram pessoas obesas, né? Já em 2023, isso aí subiu para 17,1%, ou seja, praticamente dobrou de um ano para o outro. Isso aqui é bastante assustador. Pode-se questionar a metodologia aqui nesse caso, porque acho pouco provável que números saltem tão rápido assim. Não tenho visto esse tipo de coisa ao meu redor, pessoas se tornando obesas assim, talvez seja um problema de metodologia, não sei, ou às vezes é um número realista mesmo, mas de qualquer forma é assustador. Se você para pensar, isso aqui dá mais ou menos uma entre cada 6 pessoas dessa faixa etária aí sofrendo de obesidade, sendo que se uma pessoa já é obesa nessa idade aqui, a tendência é que a coisa piore mais conforme ela for ficando mais velha, né? É mais fácil você engordar na medida em que você se torna uma pessoa mais velha do que você emagrecer, embora não seja impossível, mas tipicamente é isso que acontece. Porém, seguindo nos números aqui, 1/3 desses jovens, praticamente 31,6%, já recebeu o diagnóstico de ansiedade. Então são pessoas que sofrem de ansiedade, sendo que mais ou menos esse mesmo número aqui relata consumir álcool de forma abusiva, pelo menos um consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias antes dessa entrevista em questão aí, né? Achei muito interessante que a quantidade de álcool considerada abusiva e para homens e mulheres é diferente, né? Enquanto a mulher precisa de 4 doses ou acima disso para que seja considerado um consumo abusivo, para o homem tem que ser 5 doses ou mais, né? Que coisa é essa? Machismo estrutural, não é? Naturalmente, não a composição do corpo masculino, questões biológicas pesam nessa situação aí. Mas prosseguindo com os números aqui, essa pesquisa recebeu o nome de COVITEL, que é o Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas
não transmissíveis em tempos de pandemia. Um nome bem pomposo aqui, mas que, conforme o nome sugere, se iniciou em tempos de pandemia, vem sendo mantido, então, foi desenvolvido por essa organização aqui chamada Vital Estratégias, acho que é algo assim, e pela UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, né? Então, um dos professores lá, o tal do Pedro Halal aqui, que é um professor da UFPEL e coordenador do Covitel também, afirmou aqui um dado que já é mais ou menos assim previsível, que é a questão da ansiedade, não é? Ela por si só é capaz de incentivar o consumo alimentar desenfreado, que acaba acarretando em obesidade ou pelo menos sobrepeso em alguns casos também, né? Então, a ansiedade pode estar diretamente ligada aí a uma maior taxa de obesidade. Conforme o número de pessoas ansiosas aumenta na sociedade, também a taxa de obesos tende a subir. Já uma outra profissional aqui, uma especialista, Luciana Sardinha, que também participou aqui desse inquérito, dessa entrevista, ela disse que isso aqui é uma questão também de políticas públicas. Ela coloca a culpa dessa situação em partes no Covid-19, porque isso aí causou um isolamento social, a gente sabe muito bem, consumo de alimentos não saudáveis, aquela onda de delivery, e aí você pede comidas em casa que não são saudáveis, fast food e tudo mais, isso acaba criando todo um problema, um círculo vicioso. Aliás, eu fiz um vídeo recentemente no meu canal falando sobre o consumo de açúcar, né? Talvez tenha sido até mal interpretado assim, não no sentido ruim, não me entenda mal, né? Mas o vídeo não tinha intenção de alertar sobre questões nutritivas. Eu não sou nutricionista, eu não entendo desses temas. Meu objetivo era mostrar como nós somos manipulados por conta do nosso mecanismo evolutivo, biológico, nós somos manipulados pela indústria alimentícia, e o vídeo era um grande gancho para a parte 2, que é a questão das redes sociais, que já deve ter saído aqui no meu canal também. Caso você não tenha visto, assista lá, procura nos vídeos recentes aqui do meu canal, que está bem interessante, tanto um quanto o outro vídeo também, né? Mas voltando aos números dela aqui, as informações da Luciana Sardinha, ela disse que isso também é reflexo de falta de políticas públicas voltadas para o público jovem. E é uma questão, assim, bastante questionável. Como libertário, acredito que o Estado não tem que interferir nessa situação. O problema não reside aí, talvez ele seja a causa desse problema, inclusive, né, o Estado. Mas aqui tem umas outras informações interessantes também, que é que os jovens estão muito sedentários, só 1/3 aí dos jovens, ou um pouco mais, praticam o mínimo necessário aqui recomendado pela OMS, que são 150 minutos de atividade física durante a semana. Não é um número grande, né, dá 2h30 aqui, não é uma coisa muito substancial, né, e apenas metade dos jovens dessa idade aí dorme a quantidade de horas necessárias aí para o seu organismo se recompor, né, que é entre 7 e 9 horas por dia. E aí, 8% desses jovens já tem hipertensão, o que dá aí 1.400.000 jovens, e outros 750.000 jovens foram diagnosticados com diabetes também, que são doenças crônicas e que causam toda sorte de problemas acessórios para essas pessoas aí. Conforme eu falei, quase 32% dos jovens tem ansiedade, e outros 14% aí, que são 2.400.000 jovens, sofrem de depressão, né? Então, precisamos falar a verdade a respeito desse tema aqui, demonstrar uma coisa bastante evidente até, mas que precisa realmente ser reforçada. Não é normal que pessoas jovens sofram desse tipo de problema, não nesse percentual. Claro que sempre vai ter um ou outro caso, normal que isso aconteça, mas nessa proporção aí levantada por esse inquérito, por essa pesquisa aqui, realmente é uma coisa surpreendente e que nada mais é do que um reflexo de uma situação social degradada que nós vivemos aqui no Brasil e no Ocidente de uma forma geral. Por que que tantos jovens sofrem de ansiedade, sofrem de depressão e acabam aí descontando nos alimentos ou então não praticando atividades físicas, né? Pensa só, uma idade que as pessoas têm todo o vigor físico e vivem de forma sedentária na frente de uma tela de celular. A pesquisa aqui mostra que 70% ou mais dos jovens passam mais de 3 horas por dia na tela de celular ou qualquer outro tipo de dispositivo aí e tudo mais. Por que que acontece isso? Por que que estamos vendo uma juventude tão doente em tantos sentidos, em tantos aspectos diferentes? E o fato é que a nossa sociedade já há muito tempo não dá qualquer tipo
de perspectiva para o jovem. Não estou falando de emprego, não estou falando de estudos, estou falando de um estilo de vida, de um motivo para se viver. Durante algum tempo, décadas atrás, acreditou-se que o que os jovens precisavam era de total liberdade para fazer o que eles quisessem. Liberdade sexual, liberdade para escolher os rumos da sua própria vida sem interferência dos pais, liberdade para não fundar uma família, não ter uma base familiar sólida e tudo mais. E aí temos vivido sucessivas gerações nesse mesmo modelo, criadas nesse modelo aí, atualmente filhos de pais que foram criados também nesse modelo aí, às vezes até netos, né? Criados num modelo de vida que não traz qualquer tipo de perspectiva real para a juventude. E aí os jovens têm tudo à disposição: celular, estudos, comida, informação à torta e à direito, mas ainda assim eles não conseguem se encontrar. Vivem um quadro de ansiedade. É cada vez mais comum isso aí, jovens em redes sociais falando que sofrem de crise de ansiedade com frequência, coisa que não acontecia muito até pouco tempo atrás. Por outro lado, a sexualização precoce e ostensiva da juventude também traz consigo um problema. Os jovens não são preparados para esse tipo de coisa aí da forma como tem acontecido. Aliás, é extremamente comum você ver jovens, moças principalmente, se exibindo em redes sociais e que são moças que têm problemas psicológicos, problemas aí de carência afetiva, depressão, ansiedade, uma necessidade aí de afirmação, problemas de autoestima e coisas do tipo também. E meninas jovens, bonitas, que não teriam reais motivos para viver dessa forma. Acontece que, por mais que muita gente não diga isso, os especialistas aqui também não, são incapazes de diagnosticar isso, esse ponto fundamental. Se as pessoas, especialmente as mais jovens, não têm um motivo de vida, uma perspectiva de vida suficientemente boa para estimular o seu próprio jeito de viver, elas terminam por perceber que a sua vida não faz muito sentido no final das contas. E aí você acaba nesse beco sem saída que termina se externalizando em problemas psicológicos, problemas físicos de toda a sorte. O jovem foi criado para sonhar, para empreender, para dar sentido para a sua vida, para mudar o mundo, para fazer as coisas acontecerem e não para viver na mediocridade da vida cotidiana que não tem nenhum propósito maior de vida. Eu vou dizer aqui uma coisa na qual eu acredito bastante e que combina muito com aquilo que eu tenho por princípios, por valores próprios, né? Que é o seguinte: você só vai viver bem se você tiver algo pelo qual você aceitaria morrer. Quando você tem valores, quando você tem uma família, quando você tem aí uma fé, uma religião, um conjunto de virtudes ou qualquer coisa do tipo que valem mais do que a sua própria vida na sua concepção, você vai viver melhor em função de tudo isso que você defende, de tudo isso que você acredita. Quando você tem um propósito de vida pelo qual você seria capaz de se entregar, de se doar e de até morrer, entregar a sua vida, por isso você vive melhor. A sua vida consiste de se preparar para um possível sacrifício que pode vir a qualquer momento se for necessário. Você pode fazer isso por sua família, pela sua fé ou por qualquer outro valor que você queira professar, mas a sua vida precisa de um valor, precisa de um sentido, de uma razão de ser. Quando você se pergunta por que tantos jovens europeus saem lá da boa vida da Europa, no país desenvolvido, para se filiar, por exemplo, nas fileiras do Estado Islâmico lá, daquele pessoal radical fundamentalista, pessoas que sequer eram muçulmanas antes, é justamente por causa disso. Porque lá onde elas vivem, no Ocidente, num mundo desenvolvido, esses jovens não conseguem encontrar mais um sentido para a sua vida e aí eles se atiram para a primeira oportunidade de morrer por algo, de lutar por algo que pode ou não valer a pena. Mas como faltam opções, como o Ocidente não fornece essas opções para esses jovens, eles acabam buscando nesse tipo de radicalismo. Outros tantos, conforme eu falei, terminam no beco sem saída, sem ter qualquer tipo de perspectiva para a própria vida, sem ter um sentido, um motivo pelo qual
qual viver, pelo qual se dedicar. Na minha opinião, é isso que mais falta para a nossa juventude, a juventude ocidental. Ter valores, ter princípios e ter algo com o qual se agarrar, pelo qual viver, pelo qual se entregar se for necessário. Porque é só assim que a vida realmente passa a ter mais sentido, a ter mais valor. Mas essa é a minha opinião, é meu ponto de vista a respeito desse tema. O que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.